Sejam bem-vindos a mais um episódio de Digressores, onde nós conectamos ideias que aparentemente não são conectáveis. Eu sou o Arnaldo e existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã ciência. Eu sou o Martins e hoje provaremos que existem criaturas místicas. Aqui é o Tatu e as fadas existem, só basta você acreditar. E eu sou o Vini, e se você quiser saber como capturar um gnomo de verdade, fica até o final desse vídeo. Roda a vinheta. Eu vou ficar até o final do vídeo agora. Eu quero capturar um gnomo. Mas, inclusive, eu vi um relato de uma pessoa tentando capturar, não capturar, mas chamar essas criaturas para casa e deu muito ruim, cara. Deu ruim? Deu muito ruim. Sério? Deu ruim em que sentido? Ela falou que se arrependeu muito, ela começou a sonhar com uns negócios bizarros. É lógico, né? Porque você não pode brincar com... Por exemplo, capturar um gnomo ou um duende ou alguma coisa assim. O Saci, por exemplo. O Saci, ele é uma espécie de duende gnomo. Eu sei como capturar, porque lembro das minhas... Ai, peraí. Lembro das minhas... Tom Saci aí? Vai brincando vai aí, ó. falar Tá brincando aí. O Saci já me atacou aqui. Fica a luz aí, irmão. Ele tentou puxar o meu cabelo, mas como eu não tenho, Tentou fazer a crina. mas ele falou, droga, esqueci eu tenho que aprender como zoar os carecas agora. Então, mas o Saci você captura jogando... Você vai descobrir quando for tomar banho. O Saci, ele captura os... Eu não vou dar corda pra isso. Eu quase dei. Tem em mim, assim, uma coisa... Eu poderia responder isso, mas não vou dar corda. O Saci você captura com uma peneira, não é? E aí você pode botar ele dentro de uma garrafa. Eu aprendi isso assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E outras coisas que tem O que comprova que ele é, na verdade, um gênio, né? Mesmo, né? O Saci não é um duende, Saci é um gênio. Se você consegue prender ele na garrafa... Agora, a Um questão clássico, né? O gênio clássico. O que é um Jin? Explica aí o que é um Jin. O que é um Jin? É um... O Jin é um gênio. Não, mas peraí. A gente tem uma... Peraí. Você tá dizendo que se eu capturar um Saci, ele vai realizar os meus desejos? Igual o gênio... Você tá falando que o Saci é tipo o gênio do Aladim? Mais ou Tipo o menos. gênio do Aladim sem os desejos. Só as travessuras. Ou então, isso que eu ia falar. Talvez ele vai realizar seus desejos, mas não muito do jeito que você tá pensando. Realmente, os gênios originais também, eles têm essa pegada maléfica. Tem essa pegada. Igual que tem um filme, né? Tem um filme sobre isso, né? Que o cara, que é um gênio que... O gênio do Aladim, ele foi disneyficado. O gênio do Aladim, ele foi ficado mais fofo. Porque os gênios originais, eles são meio pilantras, assim como o Saci. Na verdade, a maioria das Mônica... histórias da Disney foram meio que desmistificadas para ficar fofo, né? Mas os gênios... Mas assim... Também macabras. Mas os gênios, falando neles, tem vários tipos. Os gênios são um povo, segundo a crença lá daquela região da Arábia, eles são um povo de uma espécie de uma outra dimensão. Então você tem os djinns normais, você tem os efrites, que geralmente são mais malignos, vocês têm os al-marid, que são mais poderosos. Estudem sobre gênios. Gênios são figuras muito interessantes. Eu não sei qual deles seria o Saci. O Saci? Porque o Saci, a primeira pergunta é como ele imigrou da Península Arábica para o Brasil, não é? Isso é fácil, Arnaldo. Uma garrafa. Numa Alguém térmica. pegou no navio... Aí você acha que foi assim, e aí eles chegaram aqui, Mas começaram a se reproduzir aqui, e foi assim, e foram para a Amazônia. Se reproduziram com outro ser daqui, se reproduziram com algum ser nativo do Brasil, e a gente criou um híbrido. Entendeu? Você acha que tem mais de um Saci, é isso?
Eu acho que... Não, lógico que tem mais de um saci. Tem que Você ter não mais de viu... um saci, Tatu. Você não viu o tufão que São tava muitos. subindo aí? Isso era a colônia de saci se Não pode ser um migrando, só? né? Não, Você uma pensou que era um colônia só? migrando isso. Aí gira um tornado gigantesco. É assim que funcionam os tornados. Você sabe que eu descobri outro dia, inclusive, tem um vídeo nosso chamado Explicando o Sobrenatural, alguma coisa assim, nem lembro mais. Mas tem um vídeo Explica nosso que a tão bem gente fala quanto sobre isso. isso. Em que eu falo que quando eu vi o saci lá nos Estados Unidos, o saci do gelo. E eu descobri recentemente que não é o saci do gelo, é o Jack Frost, que é uma o Jack figura Frost. que existe nos Estados Unidos e que ele faz redemoinho de gelo, como o saci faz aqui. Então eu fiquei Ele tem um pé só? eu acho que tem 2, mas eu imagino que o saci, que ele pode ter conseguido consertar o pé, porque a tecnologia nos Estados Unidos É que o Brasil pode também ser tá mais atrasado. avançada. Então pode ser uma que prótese. ele lá tenha conseguido uma prótese. Enfim. Entendi. Mas eles será são que o primos? saci... Às vezes o saci não é que ele tem um pé só, é porque ele faz um redemoinho. Então os também caras acho. via de longe ele com redemoinho assim e achava que era um pé só. Ou seja, você tá falando pra mim que me enganaram a vida inteira. Porque se ele é um mas essa é a gênio. função do saci, ele tá aí pra enganar mesmo. Porque ele é ele é um Gene Trickster, não é? O saci é um Gene Trickster. Então, se você olhar o gênio do Aladdin, ele tem uma perna só. Porque é só que deve ter adorado, né? Falar que ele tem uma perna só. Também tudo que gira é um saci agora. O Crash Bandicoot é um saci. Tudo que sai girando pra mim é um saci a partir de agora. São sacis mecânicos. Tasmania é um saci, então. O Tasmania do Looney Tunes é um saci? Saci australiano. O saci australiano. Tasmaniano, né? É na Austrália, quando a quando a gente brinca de ciranda, então a gente tá invocando o saci? Eita. Olha, gente, eu acho que tem um problema. Eu acho que saci não existe. Tá? E eu acho que a gente está discutindo... Que viu... você viu outro vídeo lá, né? Eu achava que tinha visto um saci de gelo, mas recentemente, fazendo pesquisas, eu descobri que era um Jack Frost, e eu não acredito mais em sacis. Eu acho que sacis não existem, eu acho que essas questões... Você só acredita no saci americano. É isso. Foi o que eu vi. Primeiro não serve. Foi o que eu vi. Complexo de vira-lata. Eu nunca vi um saci brasileiro. Mas é que mula sem cabeça não existe. Não, mas existe. Que mula sem cabeça... Na verdade... dessas andando aqui na rua. Existe mula sem cabeça. Muito errado a gente chamar ela de mula sem cabeça. Porque, na verdade, ela tem cabeça, só que o fogo é tão alto que daí ninguém vê a cabeça dela. Então, mas... sacanagem. Mulas sem cabeça existem, mas elas estão todas mortas. Elas existiram. Elas já morreram. Por isso que elas não têm cabeça. Mas eu quero saber o seguinte. Toda mula decapitada se torna uma mula sem cabeça. Uma mula sem cabeça, entendi. Quer uma mula sem cabeça? Traz a sua aqui. Tipo, pronto, aqui, uma mula sem cabeça. Faz todo sentido, Arnaldo. Mas nós estávamos discutindo, né? Nós viemos aqui hoje para discutir a criptozoologia. O que é a criptozoologia? Alguém sabe me dizer o que é a criptozoologia? É quando você estuda animais que são enterrados em criptas. Não é isso. Inclusive tem a profissão, né, de criptozoólogo, quando o cara vai nesses locais e desenterra. Existe o criptozoólogo, mas o criptozoólogo não é o cara que enterra ou desenterra animais em criptas. Não? O criptozoólogo é aquele cara que ele procura por animais que aparentemente não tem comprovação científica, né? Não existe comprovação de que esses seres existam. Mas eles... tem um filme, não tem? Chama Animais Fantásticos e Onde Habitam. Newt Scamander. A melhor escola de Hogwarts, inclusive. Então, o Newt, né? Newt Scamander, não é o nome dele? Newtinho pros mais íntimos. Ele seria um criptozoólogo do nosso mundo, né? Que é aquele cara que estuda os basiliscos, as quimeras, os krakens, as sereias, as arpias e todos esses animais que a gente não sabe se existem, mas existem histórias sobre eles aí. E eu sei que cada um de nós aqui acredita em alguma coisa que acha que a criptozoologia já deveria ter comprovado. E eu gostaria de saber quem de vocês está disposto a tentar provar para nós aqui
algum desses animais da criptozoologia que você acredita que existe e que a maioria das pessoas não acredita? Eu posso começar se vocês quiserem, porque o meu, ele é tão cabal que todo mundo já passou por uma experiência dessa, e tem até um filme, né? Então, seriam no caso os duendes, tem a Xuxa e os Duendes. Ah, tá. Um ótimo documentário, para quem não viu. Eu particularmente nunca vi um duende. Porque eu não tenho. Eu não uso drogas, então geralmente pessoas que veem duendes são pessoas que gostam muito de reggae, né? E cantam tipo gnomos eu vi lá em Marte. Gnomos por Mas como todas você as prova que você partes. viu o duende? Não, como que você tá falando isso e você conhece a letra? Ah, Eu não conhecia essa letra. Porque eu aprendi essa letra de um amigo meu que diz que viu gnomos. Né? Então... Mas você acredita em gnomos e fadas? Ou gnomos e duendes? Acredita nas 3 categorias ou só em uma? Toda a população de Avalon, você acredita? Eu acredito que pode ter, mas os gnomos são os que são mais presentes na nossa vida. Porque quem nunca não derrubou alguma coisa no chão e nunca mais achou aquilo? Eu faço isso todo dia. Inclusive, meu show é repleto de Cara, tem uma história bizarra que aconteceu comigo ontem. Aí, tá vendo? É a manifestação dos gnomos. Eles escutaram... Eu abri o porta-mala do meu carro e achei uma perna de um óculos que eu perdi quando eu morava em São Paulo ainda. Isso é bizarro. O carro já foi lavado várias vezes. Eu mexi e achei a perna do óculos. Peraí, que agora tem um argumento forte mesmo. E eu acho que se eles existem, Caramba, eles são velho. obcecados por caneta Bic, cara. Porque não tem coisa que desaparece mais do que Mas é porque gnomo, ele se alimenta da tinta da caneta Bic. Entendeu? Porque o gnomo, ele é um ser ligado aos minérios, né? O duende é ligado aos vegetais, o gnomo aos minérios. E a caneta Bic, eu não sei, alguma coisa na tinta deve ter alguma composição mineral. Eu comecei esse argumento... uma droga pra eles, né? São os gnomos viciados, tá ligado? Cadê a caneta Bic, cara? Mas o Vini começou a argumentar. O Vini começou a argumentar pensando assim, não, esse argumento vai provar tudo. No meio do caminho ele percebeu que tava mó errado, que ele tava falando. Parou. Eu esperava que eu viesse alguma entidade aqui me ajudar no momento. Os gnomos falam, não, as pessoas não podem acreditar que a gente existe. Eles roubaram o teu pensamento. Inclusive, dizem isso, né? Que quando você esquece, você tava pra falar um negócio, você esquece, é porque um duende ou um gnomo roubou a tua ideia ali. Eu não sabia, não. Já ouvi essa história já também. E que quando você esquece... É o gnomo que enrola o fio do fone? Pode ser que seja. Pode ser que seja, mas não necessariamente. Então, pode ser qualquer trickster, na verdade, que vai enrolar o fio. Ou tem uma entidade específica que enrola fio, porque eles enrolam muito. Então, mas moderna, né? Pelo que eu entendi, o Vini falou que os duendes são mais são criaturas mais vegetais, mais da floresta, enquanto que os gnomos são mais ligados ao elemento terra, aos minérios e tal. Isso seria uma... Tatu, você que é o cara que tá defendendo a existência disso aí, você acha que eles são tipo uma raça de seres ligados aos elementos? Eles existem em uma... Geralmente é isso mesmo. Eles são ligados ao... Geralmente é ligado, se eu não me engano, ao elemento ar, os duendes. Mas aí dá pra gente englobar também os gnomos e toda essa... Os gnomos são ligados à terra, que eu já vi isso daí. Os gnomos, eles são realmente ligados à terra. E a fada é parente? Deve ser o ar. Existe? Fada. As fadas... A fada existe. As fadas existem, só que você precisa... No verão é só você ficar perto do poste. Tem um monte de fada voando. Um monte de fadinha. Na verdade, assim, Vini, eu queria te dizer que... Eu queria te falar uma coisa, talvez você não saiba. E eu não quero destruir a sua infância ou o que seus pais te ensinaram. Mas a nome daquele bicho... Arnaldo. Eu vi, todo dia eu vi a fada. Existe um negócio chamado vagalume. Depois procura no Google. É um bichinho que brilha e você pode pensar que é. Inclusive na Amazônia, eles têm uma lenda chamada fogo fátuo, que algumas pessoas alegam serem vagalumes que as pessoas achavam que eram luzes que andavam. Então, Arnaldo, não me venha com a sua biologia tradicional pra cima de mim, porque as fadas existem, elas estão... Eu vi fada. Meu tio pegava as fadas, elas brilhavam na mão dele. Olha só. Inclusive, elas me traziam dinheiro quando eu perdi os dentes. Verdade. Isso é uma evidência. Que é isso, Martins? Eu vou falar. Isso é a prova de que existe. Porque não só existe, como elas começaram a se adaptar no mundo moderno e arranjar emprego.
Olha só. Esse é o tipo de coisa, entendeu? Porque antigamente elas fazem isso, hoje elas precisam. São empreendedoras. Eu não duvido que daqui a pouco tem um Uber de fada por aí entregando pizza, voando 32 fadas carregando uma pizza pra você. Ia ser incrível, cara. Mas uma das coisas que está muito ligada a ela é o que... Por isso que o Arnaldo nunca viu. Você precisa realmente acreditar nelas. Se você acredita só no vagalume, você nunca vai ver uma fada, cara. Mas tem alguém aqui que não acredita em fada? Eu não acredito. Eu acredito. Não, Arnaldo, você matou uma, velho. Pelo amor de Deus. Você nunca assistiu Xuxa, mano? Caramba, eu tem vários documentários, cara. Eu acho que eu não acredito. Não, para! Você matou outra! Matou outra. Não, matou duas. Genocida! Nem gnomos, nem gnomos, nem duendes. Eu acho que é possível. Você nunca derrubou alguma coisa no chão e ela instantaneamente desapareceu? Instantaneamente, não. Mas já existem casos de coisas realmente que você fala, eu juro que eu deixei isso aqui e a coisa não tá mais lá. Já tentou arrumar a sua casa? No chão. Mas geralmente a minha esposa acha... limpar a sua casa? Geralmente a minha esposa acha depois e diz, estava na tua cara! E você não viu! Então, assim... Mas daí é outra criatura mística, as esposas. Então... As esposas e as mães. Elas têm o mesmo poder místico. Então eu comecei... Chamado organização. Eu achava que o seu argumento do sumiço dos objetos era bom. Mas depois eu comecei a lembrar que a minha esposa geralmente acha logo depois que eu não achei. E ela fala, tava na sua cara. E eu volto pro mesmíssimo lugar onde eu tinha olhado e eu falo, onde é que tava? Às vezes ela até fala pra mim, não importa onde é que tava, você que não olha as coisas direito. E eu falo assim, não, meu pai do céu. Você tem que me dizer onde tava, porque eu tenho que saber se é um gnomo, é causar a briga. O objetivo do duende... O objetivo do duende é causar briga, entendeu? Ele só esconde e quem vai achar só sua esposa ou só sua mãe. Enquanto você briga, sabe o que ele faz? Pega suas canetas e fica chupando. É isso. Esse é o lance. É por isso que às vezes você acha uma caneta seca depois, muito tempo depois. Peraí. Exato. Mas todos os duendes... Fala, os duendes, eles estão roubando... estou fazendo uma digressão aqui. Se os duendes, eles estão roubando as canetas Bic para se drogarem, e as canetas Bic têm informações da humanidade, porque tem microfones, microchips que nos monitoram, significa que eles sabem de todos os nossos segredos quando eles ficam drogados com aquele negócio? Putz, cara. Olha, na verdade, eles estão fazendo isso para nos protegerem. Eles estão sugando o microfone ali. E aí eles se sacrificam. Ou eles estão planejando... Os Smurfs são azul. Eram doentes que chuparam muita Big para nos proteger. Ou eles são agentes dessa dimensão paralela que está tentando invadir o nosso mundo. Por isso que eles usam chapéu vermelho. Exato. Inclusive para se comunicar melhor com o outro mundo deles, que tem uma... E aí, eu acho que eles podem... Muito bom. Eu acho que... Porque tem uma... E isso basta. É tipo uma antena. Vocês não sabem essa história do alienígena, por exemplo, você comunicar com os alienígenas, você faz um papel alumínio que tem aquele formato pirâmide. As pirâmides foram construídas no Egito Antigo, segundo alguns ocultistas, as pirâmides foram construídas naquele formato porque elas serviam também para canalizar portais. Então, é possível que esses elementos, o gnomo estava se comunicando com aquele chapéuzinho. Mas eu acho que pode ser que eles estejam planejando uma invasão de duendes daquela dimensão e por isso eles chupam a tinta, que na verdade eles estão chupando a informação, os microchips, para serem decodificados no mundo deles. Eles já devem regurgitar quando chegam naquele outro lado. Então a sua teoria é que não sobre seres humanos. Então eles não estão aqui para nos proteger, eles estão, na verdade, coletando informações. De como é que eles vão tomar o mundo dos gigantes, porque para eles nós somos gigantes. Então tem tanto os do bem quanto os do mal. Entendeu? Tanto que a oferenda que dão para alguns é brinquedo. Qual que é o brinquedo deles? Uma pá e uma picareta.
Só falta uma corda, né? Pra eles cavarem um buraco e jogar a gente dentro. Meio acho que macabro, vai picareta é comunismo. Eu ainda tô achando que eles são comunistas. Mas você sabe que agora... mas agora que o seu argumento, ô Tatu, eu achei... Tava pensando numa coisa. De que uma vez eu perdi um celular e nunca mais foi encontrado esse celular. E eu tinha ido dormir e eu deixei o celular no sofá, em cima do sofá. E os meus sobrinhos estavam em casa. E eu achei que um dos meus sobrinhos tinha, o menorzinho, tinha pego e, sei lá, jogado em algum lugar e sumido com o celular. Mas não, ele não foi, ele nem chegou perto de onde o celular estava. E eu lembro que teve uma hora que eu acordei de madrugada e o celular estava ali e eu deixei ele ali. E quando eu acordei no outro dia de manhã, o celular tinha sumido. Já faz, sei lá, uns 4 anos que esse celular sumiu. Eu encontrei outros celulares, comprei outro celular, esse outro celular também já deu problema, eu tive que comprar outro. O segundo celular, de boa, mas o primeiro sumiu e nunca mais apareceu em lugar nenhum. Nossa. Então ele pode. Aconteceu com o anel também, que a Bruna derrubou no chão, caiu, e a gente passou, sei lá, a tarde inteira procurando. O que foi que virou caiu? todo o quarto. Eu não ouvi. Um anel é algo grande, dá pra... Então, peraí, o ser místico que você tá defendendo que existe é simplesmente um ser minúsculo cleptomaníaco, é isso? Ele não é Essa é a função dele. Ele pode aumentar a fórmula dele e ele pode ficar invisível. Então... acho que é a pergunta. Porque eu ia perguntar então onde é que qual eles o tamanho médio Qual o tamanho médio de um duende? Então quando você tá andando e você sente que bateu em alguma coisa... E não tinha nada. É igual a movimentação da dinâmica da casa para você bater o dedinho na quina. Eu tenho certeza que são eles. Não é quina, são gnomos. Mas o Lego no chão. Mas qual é o tamanho? O Martins tinha perguntado, qual é o tamanho médio de um gnomo? O que eles quiserem, né? Que eles ficam pequenos para ninguém ver. Mas não, peraí. Então ele pode mudar de tamanho? Ele altera a massa dele. Eu quero saber uma coisa. Eu tô meio cético ainda, apesar de ter evidências, assim como o desaparecimento do meu celular. Se você tá séptico, eu vou ser seu antisséptico. Boa. Se ele falasse bucal, ia ser uma cantada, mas... Nossa, é uma cantada boa essa, hein? Eu acho que daí ele ia desistir de ser séptico. Bucal é uma boa cantada. Mas, Tatu, eu tô meio cético. Eu ainda não entendi a motivação deles serem cleptomaníacos, roubarem as coisas. Eles mudam de tamanho. Se eles mudam de tamanho, eles poderiam ficar gigantes e destruir a raça humana, se eles quisessem. Mas qual é a querem? Cleptomaníaco não precisa de uma motivação. Cleptomaníaco é cleptomaníaco. Mas é uma raça inteira de cleptomaníacos? É triste, mas eu vou dizer. Os gnomos, eles não eram cleptomaníacos. E nem todos são. Isso é uma coisa do mundo moderno. Do capitalismo. Eu vou explicar tudo o que aconteceu. Tudo o que aconteceu com os gnomos. E música triste, por favor. O ser humano, ele destrói com as forças místicas da natureza. Os gnomos, eles eram seres fofos, encantados, que trocavam com os seres humanos energias. Até a criação da caneta Bic, como a gente já citou. Eles começaram a ficar viciados em sugar a caneta Bic. Que destruiu, inclusive, né, uma das fontes de energia deles, né? Exato. Aí o que acontece? O gnomo ele é ligado à pedra. Quem que fuma pedra? Tá explicado aí. Cracudo. Aí o que acontece? Os gnomos vão lá, na Cracolândia, fazem uma feira junto com as pessoas viciadas em crack. E como é que viciado faz para conseguir dinheiro para comprar os seus vícios? Rouba. E é por isso que os gnomos roubam. O celular do Arnaldo tá na mão de um traficante aí. Um traficante de caneta Bic. E tá na feira do crack dos doentes. Então, assim... Tá muito errado isso, cara. Então, peraí. É muito errado, eu também acho, Martins. Isso é absurdo, cara. Nossa, me emocionei. Eu tô chorando aqui. O drama do... A gente tem que fazer uma associação, uma ONG, para ajudar os gnomos nessa situação, porque ninguém pensa nos gnomos. As pessoas são gnomofóbicas e duendofóbicas. Elas não pensam no bem-estar dos gnomos que foram corrompidos. Eles são vítimas, Arnaldo. Corrompidos pela sociedade moderna. Porque agora fez sentido para mim. Se eles eram gnomos livres, destruam empresa, destruam a Bic. É isso que eu quero fazer. Então, eu quero ver todo mundo lançando a hashtag Gnomos Livres.
Na página da BIC. Vão lá no Instagram da BIC, lá nas páginas Gnomos da BIC. Livres. Hashtag Gnomos Livres, por favor, façam isso. Se você se comoveu com essa história, nós estamos aceitando doações para poder ajudar a instituição montar uma ONG. Inclusive, a BIC pode lançar canetas com o símbolo Free Gnome, sabe? E tá Gnome Free no rótulo. Que os gnomos podem... A BIC vai ter que mudar a composição dela para eles pararem de ser viciados. Os gnomos podem... E aí passar a lançar com essa marquinha, né? Que aí eles podem chupar a tinta sem prejudicar a saúde mental e física deles. Puxa vida, gente. Agora fiquei comovido. Tá mais que provado. Bom, eu acho que a gente já entendeu e aceitou essa condição dos gnomos, né? Acho que todos nós aqui já acabamos de superar nossa gnomofobia. Eu, principalmente, que é um cético a respeito disso. Mas eu gostaria... /duendofobia. E fadafobia também, porque as fadas também podem ser viciadas em dentes, eu não sei. Elas levam os dentes das crianças e deixam dinheiro também. Pode ser um problema crônico desse mundo. Mais sinistro, inclusive. Cara, o negócio tá ficando mais pesado. Eu acho que pode ser um problema. A gente tem que descobrir essa dimensão, achar Avalon de novo, que se perdeu desde a época do Rei Arthur. Não é? Tá perdida desde a época que Arthur Pendragon foi levado pela Dama do Lago e todas aquelas pessoas para Avalon. Nós não encontramos mais as fadas, os gnomos, os duendes estão abertamente, como encontrava-se em Camelot. A gente precisa encontrar para ajudar essas pessoas. Talvez seja um povo que não cresce, inclusive, que fica pequenininho, justamente porque é um povo com um histórico de vícios. Deve estar uma grande cracolândia aquele lugar. Nossa, é verdade. Terrível. Por que você acha que a fada precisa... né? Também. A fada precisa de dente para ter cálcio, né, na vida dela. Então, pode ser. É a única fonte que... Pode ser que seja até um remédio contra esses vícios que eles desenvolvem tão facilmente, sendo tão pequenininhos, qualquer substância diferente. Eu tô comovido, eu tô... Nossa, é verdade, cara. Tem também o duende lá do Absinto. Coitado, gente. Que duende tem uma série de duendes. Não sabe que quando você toma absinto aparece o duende verde? Eu acho que porque você tá drogado, né? Não, lógico que não. Quando você toma LSD, quando você... Temos todo um histórico de duendes, fadas e gnomos ligados a tóxicos. Inclusive, eles têm uma das coisas mais importantes para você conseguir enxergar eles, que é o cogumelo, cara. Você usa o cogumelo e entra no mundo dos duendes. Nossa, cara, vocês já repararam? Consegue atravessar... Que coisa... um gnomo. Lembrando que tem alguns cogumelos que podem te matar também, então... Aí você atravessa pro mundo deles pra sempre, né? Sempre. Nossa, é muito triste isso. Eu tô pensando... Por isso que eu sou cético contra gnomos. Como eu sou uma pessoa totalmente... com aversão a tóxicos, como diz o Vini, a uso de drogas e tudo mais, como eu nunca usei nada disso, eu por isso nunca vi, mas talvez as pessoas que usem, elas veem os duendes justamente porque os duendes sabem que elas estão usando, sentem o cheiro, alguma coisa, e eles aparecem, na verdade, pra pegar aquilo, e a pessoa, como ela tá muito louca, ela pensa que alucinou, mas na verdade ela tava vendo... A pessoa começa a vibrar na mesma frequência que o gnomo, e consegue atravessar para o mundo paralelo onde os gnomos estão. Olha, gente, eles estão muito loucos, eles estão trocando ideia com fadas e gnomos. Olha, gente, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, tá muito triste, tá coisa fofa. Muito bad vibe essa história de gnomo. Vamos fazer o seguinte... Uma coisa fofa? Eu achava que gnomo era uma coisa fofa, mas tudo bem. Vamos para uma coisa mais, né, melhor. Vamos melhorar a vibe desse vídeo aqui, desse episódio. Vamos melhorar a vibe desse episódio. Começando com uma denúncia, né, cara? Não precisava disso. A gente acabou saindo com uma denúncia a respeito de maltratos contra gnomos e fadas e duendes. Nossa, não quero nem mais falar. Martins, você tem algum animal da criptozoologia que você acredita que sejam reais? Sim, e eu tenho provas. Ele tem provas. Então, lobisomem. Por favor. Lobisomem? Sim. Que tem um documentário também, acho que chama Crepúsculo. Tatu, hoje ele tá ligado nos documentários, cara. O documentário eu só acho que ele não sabe muito diferenciar o que é um documentário do que... Exato, Todo filme é um documentário. Que vida legal seria essa? É aquele cara que viveu isolado da sociedade desde que inventaram a TV. Aí agora ele chegou e ele tava assistindo um negócio, tava passando um bicho esquisito que eu nunca vi. Ele tá sempre sem camisa, né? Eu sei que vocês estão todos felizes, mas eu estou seriamente preocupado, porque o Martins falou que tem provas que existem lobisomens. Sim.
Porque eu tô rindo ainda porque eu tô cético. Talvez depois eu fique triste, como aconteceu no caso do Tatu, né? Fala, Martins, quais são as suas provas? Bem, primeiro que é uma das lendas mais antigas do mundo. Você sabe que lobisomens existem, são avistados e são caçados desde muito tempo atrás, desde da época da mitologia grega e etc. Mas, um belo dia, no interior de Pernambuco, perto da cidade de Maraial, onde minha avó morava, eles estavam fazendo suas coisas cotidianas. Os lobisomens? Não, meus avós. Pensei que tava passando por uma coisa cotidiana. Lobisomem jogando dominó, assim. Pensei que você tava passando e uns 4, 5 lobisomens jogando dominó ali no interior do Pernambuco. Vilões existem. Estavam numa mesa, né, jogando RPG. Essa é a prova, né? Vamos jogar um RPG sobre humanos. Mas meus avós estavam fazendo as coisas cotidianas que se faz no interior do Pernambuco, eu não sei o que eles estavam fazendo, mas começaram as gritarias, a gritaria no lugar onde eles estavam morando. Lobisomem! Lobisomem, corre! Lobisomem! Exato. Eles foram para dentro de casa, começaram a escutar os barulhos da fera. Eu não sei se era assim, mas desculpe minha... Ficou bem convincente. Porque agora eu imaginei muito um cara vestido de lobo. A vila, né? A vila. Mas eles estavam bem apavorados. Inclusive, o meu avô... minha avó não deixou meu avô sair para tentar pegar o lobisomem. Mas é lógico, se ele fosse eu não deixaria. Eu não deixaria. Esse foi o Mickey do seu avô, né? Porque ele falou, eu vou sair lá. Ela falou, não sai ele, tá bom. Já que você não faz questão. Você não quer ir, não? Você falou que eu não vou mais agora. Mas a questão é que o lobisomem, eles escutavam os barulhos das garras do lobisomem na casa. E depois, no outro dia, tinha as marcas do negócio, dos arranhões na casa. E com certeza os arranhões eram bem maiores do que lobos normais, né? Sim. E o que aconteceu foi que, na verdade, o que rodava... Acho que não tem lobo no interior de Pernambuco. Não tem lobo suspeito no interior que não. De Pernambuco. Eu morei no interior. Acho que não. Eu morei no interior de Pernambuco e nunca vi um lobo e nunca ouvi alguém dizer que tinha visto um, então. Mas pode ter um Rottweiler. E aí, mas eu sei que a história que rolava é que tinha um cara que morava na região lá, que ele era o 7º filho. Era português, portanto. Seria que era português? Como é que um português uiva, Arnaldo? Tem que fazer o Lzinho no final. Porque senão não é português. Entendi. Então, pera, mas esse cara, o que aconteceu? Mataram ele? Colocaram num canil? O que aconteceu com esse cara aí? Eu não sei o que aconteceu com esse cara. Ninguém ia mexer com o cara, né? Ninguém ia atrás do cara. Eu acho que ia, tem que mexer enquanto ele é homem. Mas a verdade, mas o ponto é, vovó não mente. É verdade. Se sua avó disse, provavelmente é verdade. Como é que é o bolo da sua avó? Ela faz um bolo bom? Muito bom. Então ela não mente. Muito bom. Muito bom. Na verdade, é uma avó de verdade. É uma avó de verdade. Conclusão que era o lobisomem e não outra criatura. Alguém viu isso? Alguém viu o lobo? Eles não chegaram a ver, né? Só ouviram. Quero que as pessoas falam, lobisomem, todo mundo ia pescar. Eu também, essa questão do lobisomem, ninguém nunca vê. Porque eu tenho também o meu cunhado me conta uma história parecida com essa, de quando ele tinha, 9 anos de idade, e aí ele estava também no interior, na casa de tios lá, e aí acordou de madrugada com as pessoas gritando, lobisomem, lobisomem, e aí ele disse que tinha um bicho em cima da casa de um cara, tirando as telhas da casa. Diz que ele tirava as telhas assim, o bicho, e jogava. E aí eu perguntei pra ele, mas você de fato viu o bicho? Ele falou, eu vi que tinha uma coisa ali em cima. Você falou, mas você tá de madrugada, você tinha 9 anos de idade. Você não viu isso direito, podia ser que alguém tava tendo uma crise de abstinência de droga, ou tava agora com eu vou te raiva contar de alguém. uma história, Arnaldo. Eu ainda continuo, olha, desculpa, com 11 anos. Desculpa, eu não quero... Que infância é essa? Eu não quero... Eu com a crise de abstinência, eu vou retirar uma telha ali. Não, a gente está chegando à conclusão que qualquer ser místico,
é drogado. Tá dependente de alguma coisa. Tá entendendo? Ou de que você explica... sangue humano, no caso, né? Ou de que você explica qualquer fenômeno sobrenatural colocando drogas no meio. Inclusive, uma vez eu li... experiência lobisômica. Você tem também? Você tem uma experiência lobisômica? Eu tenho uma experiência lobisômica que aconteceu... Eu não sei se era um lobisomem. Então, eu vou contar aqui com a ajuda do especialista licantropólogo. O especialista. Licantropólogo. Pode me ajudar nesse momento. Isso. Quem é? Ah, travou. Mistério. Peraí que eu acho que eu travei. Agora travado. Eu tô me mexendo. Vocês estão me vendo? Aham. Sim. Até demais. Tá, beleza. Tá bom. No meu leque de sogras, que eu já tive ao longo da minha vida, eu tive uma que certa vez começou a contar-nos uma história. Aquela que tinha enquanto caminhávamos pelas... Eita. Isso. É uma que toda lua cheia. Ela sumia. Não, mas daí não é lobisomem, gente. Tem que ser homem. Não existe lobismulher. O nome dela era Alzira. Lobiswoman? É uma lobiswoman. Lobismulher, não. Tinha que ser uma lobismulher. Que é lobisomem. É tudo português. Tudo português. E aí, não foi isso. A gente estava andando no litoral, estávamos andando pelo litoral à noite, né? Andando entre as casas, assim, conversando sobre fatos da vida, e ela me contou uma história. É um fato que aconteceu com ela. Tava eu, mais ela, mais outras filhas dela e tudo mais, a minha namorada da época, e ela começou a me contar a história de quando ela era criança. Ela vivia num lugar que tinha pouca luz, né? Não tinha luz elétrica ainda, lá em 1900 em Guaraná com rolha. E ela, às vezes, quando voltava, ela saía para casa da amiga dela e voltava, o chãozinho ainda era de terra, ela morria de medo, porque ela tinha medo de sapo, porque os sapos pulavam na perna dela. Só que um dia, eles estavam conversando que tinha aparecido um rapaz na rua, naquela semana. E ele tava com as roupas toda rasgada, era barbudo, e ele era meio doido. Entendeu? Ninguém sabia de onde tinha vindo esse cara. Drogas de novo. É. E como a gente tá falando de 1710, a gente não sabe... Mentira, não era tão velho assim. Mas como a gente tá falando, tipo, sei lá, dos anos 60, talvez, a gente conhecia todo mundo que vivia no bairro, nos anos 60. E esse cara, elas viviam lá no canto de São Paulo, então, lá pro interior. Então, era um cara realmente estranho, ninguém sabia onde ele tinha vindo. Ele tinha aparecido, as pessoas viram ele e ele tinha desaparecido, né? Levando em conta que o bairro devia ter 12 casas. Então ninguém sabia onde estava o cara. Era o santuário de Atena, né? Então. Exato. Vivia no santuário de Atena. Ele tinha 12 e aí casas. ela estava andando na rua com medo dos sapos, quando ela começou a escutar um rosnado. Então ela e a amiga dela olharam para trás. Quando elas olharam para trás, elas viram um cachorro. Mas não tinha o tamanho de um cachorro. Ele tinha um tamanho 2 vezes maior que o cachorro, com os olhos vermelhos. Ele estava rosnando e expulando. Era o coelhinho da Páscoa. O pelo era branquinho? Talvez. Não, era preto. De olhos vermelhos, de pelo branquinho, ele pulava bem alto. Que também pode ser outro personagem com problemas de drogas. Cara, elas viram esse cachorro, ele era imenso, rosnando, babando, e aí elas picaram a mula, saíram correndo, o cachorro veio correndo atrás delas, entraram na casa, o cachorro sumiu, e também o cara não foi mais visto. Só que aí que vinha um detalhe. Segundo ela, o cachorro tinha a perna enfaixada. E o cara tinha a perna enfaixada. Olha. Então fica aí. E quando ela contou essa história pra gente, a gente tava andando no litoral à noite, a gente escutou atrás. Então quando todo mundo olhou pra trás, tinha um cachorro, todo mundo saiu correndo, só que era um cachorrinho vira-lata fofo. E ele simplesmente veio e lambeu minha mão. Era bonitinho. Esse dia foi o dia que eu peguei pulga. Mas... Era um lobisomem filhote. Mas esse do cachorro preto é real, cara. Eu acredito muito nisso, justamente porque se você se coloca no lugar dessa mulher, ela deve contar essa história pra todo mundo e ninguém acredita, cara. E como que você faria pra comprovar isso? Eu acredito que o cara e o cachorro eram parceiros. Essa é a minha teoria. Mas o cachorro 2 vezes maior que o normal? Se você é 2 vezes menor que uma pessoa normal, ela era uma criança.
E na memória dela, talvez ela aumentou o cachorro na mais. Não, mas a gente sabe que todo morador de rua tem um guardião cachorro, entendeu? Então poderia ser um morador de rua com seu guardião. Faz sentido, Mas a questão é que o lobisomem, ele pode tanto ser o lobisomem que vira meio lobo, meio homem, quanto pode ser o shapeshifter, né? Que tem como os skinwalkers. Crepúsculo. Os skinwalkers. Que se transformam mesmo em lobos ou em cachorros ou em outros animais. Existe uma lenda que eu acho que é aqueles índios bem famosos dos Estados Unidos, não são os navarros, são os Apaches, sei lá. Os Sioux. Acho que são os navarros, Sioux ou Apache, um desses daí. Existe uma lenda, existe uma lenda muito comum lá nos Estados Unidos, indígena, que fala sobre os skinwalkers. E os skinwalkers, eu já conheci pessoas que acreditavam em skinwalkers. E eles me contaram histórias parecidas com essa de lobisomem. Só que eles diziam pra mim que o skinwalker, ele pode virar qualquer bicho. Qualquer bicho. Ele não é só um animal. Isso seria um tipo de magia xamânica, né? Que os xamãs dessas tribos conseguiam fazer. E eles conseguiam conectar-se aos totens, né, aos espíritos totênicos dos animais, e adquirir as características desse animal. Então poderiam virar lobos, poderiam virar águias, esses são os skinwalkers. Isso é... Entendi. E aí, como o Martins falou também... E que faz muito sentido, né? Porque no começo eles invocavam essa energia e não tinham como controlar. Então, na lua cheia eles transformavam. Como eles foram estudando, eles aprenderam a controlar isso. A questão... Pode continuar. A questão sobre os Lycans, né, os lobisomens, ela, como o Martins falou, é muito antiga. Você tem aquele rei, eu esqueci o nome do rei, mas era um rei... Arthur. Não, é muito anterior ao rei Arthur. É um rei da Grécia antiga, né? A história mais antiga de lobisomem que tem é desse cara. Que ele foi amaldiçoado, se não me engano, se ele foi amaldiçoado por Zeus. O mito começou aí. Sim, eu acho que ele foi amaldiçoado por Zeus. Eu esqueci o nome do rei, mas esse rei... Ele, tipo, acho que é Rei Licã, alguma coisa assim. Ele tentou pregar uma peça em Zeus e deu carne humana para Zeus comer. Alguma coisa assim. Nossa, aí Zeus, quando Zeus percebeu, deu uma maldição para ele e ele virou um lobisomem. Entendeu? Então, essas lendas... Então, os lobisomens são gregos. O primeiro relato que a gente tem histórico, que eu acho que existe de lobisomem... Mas eu tenho uma pergunta. O lobisomem, quando ele vem pro território nacional... Ele pode virar um lobo-guará? A maioria dos lobisomens brasileiros são guarás. Porque eu penso que o lobisomem-guará, ele não é tão perigoso. Porque vocês já olharam bem o lobo-guará? Fica na frente dele. Ele parece um lobo extremamente educado. Ele parece fino, Você repara como ele anda com a pontinha das patas, ele é elegante. Eu acho ele extremamente bizarro, gente. Eu acho ele fica na frente dele. Ele tem as patas compridas. Eu acho que o lobisomem-guará... seria horroroso. Eu não acho que ele é bonitinho. Mas ele é elegante, Tatu. Ele tem finese. Ele tem os membros longos. Hannibal Lecter. Bonitinho, mas vai lá e tenta fazer carinho nele pra você ver o que vai acontecer. Hannibal Lecter também era elegante, não é? Hannibal Lecter também era elegante. Tá acabando com o mito, porque eu sempre tive vontade de convidar um lobo-guará pra um chá. Eu acho que o lobisomem... que ele seria extremamente... Que ele ia chegar polido, ele ia... Tomar, eu sempre achei que acabou comigo. Mas o lobisomem da vovozinha. O lobisomem mas eu acho que o da vovozinha mas eu acho que o lobisomem da Chapeuzinho Vermelho, que claramente não é um lobo, é um lobisomem. É um lobisomem. Ele poderia ser um guará, porque ele teve a decência de conversar com a vovó, de conversar com a Chapeuzinho, de se disfarçar antes. Eu acho que o lobisomem guará, Vini, você falando que teria problemas e tal, acho que não teria, não. Desde que você fizesse um jantar estilo Hannibal Lecter, né, no qual tivesse a finesse de cozinhar a carne e de desossar e cortar na frente dele. Eu tinha pensado em fazer um bolo de cenoura, Arnaldo, para combinar com ele. Acho que ele não ia querer. Porque ele tem a não cobertura... sei se vocês perceberam, mas esse episódio tá ficando extremamente depressivo, cara. Não, mas pior ainda... Muito triste, vocês estão acabando com os meus sonhos. Todos os relatos de lobisomem, eles indicam alguém que tava fugindo, certo? Então, tem uma caça a esses lobisomens, claramente. Eu acho... Não. Helsing, sei lá. E pode ver, esse cara barbudo aí enfaixado, ele claramente foi ferido e tava fugindo, por isso que ele tava tentando se disfarçar. A minha teoria é que o lobisomem ele corre atrás das motos. Por isso que ele tá sempre correndo.
O cachorro faz isso, né? Quando tá correndo atrás do rabo, tá correndo atrás dos pneus da moto. Essa é a minha teoria. Faz sentido. Principalmente no interior, onde não tem muita coisa pra fazer, né? Agora, vocês querem saber uma curiosidade sobre essa história do lobisomem? Não essa história específica que eu contei, mas sobre o mito em si na Argentina. Porque tem várias origens pro lobisomem, né? E uma dessas origens foi essa que minha avó me contou, né? Que o cara, ele era o sétimo filho, depois de 6 irmãs. Na Argentina, existe um costume que quando você tem um 7º filho, dentro dessas características, e ele se transforma em lobo? Não, a criança ela é apadrinhada pelo presidente do país para acabar com a maldição. Caramba, o presidente do país é muito bolado, velho. E é padrinho de gente. Nossa, cara, com uma EMA. E o da Argentina. E diz que a Kirchner, ela acho que a última vez que isso aconteceu foi com a Kirchner lá. Ela foi madrinha. Foi madrinha de eu sou mais a favor da ideia dos espartanos. E funciona, funciona. Eles não viram? Eles não estão virando, né? Peraí. O Arnaldo falou um negócio importante, hein? Eu gostei dessa, só para não acabar com esse assunto, eu gostei muito dessa teoria da Argentina. Mas deixa eu voltar um pouco na questão dos espartanos aí, porque eles eram um dos guerreiros mais fortes que tinham ali. Eles tinham que, no treinamento, matar um lobo. Só que se eles viravam um lobo nesse ritual? Por isso que eles eram tão ferozes, tão incríveis em combate. Estamos descobrindo a origem da ferocidade. Por isso que eles eram tão bolados. Por isso que 300 segurou um exército. Porque é isso que o Martins está falando, né? Eu acho que tem outros modos de virar lobisomem. Tem outros modos. Eu acho que não. Eu acho que tá errado isso aí, porque primeiro que não há evidências disso, e segundo que você disse, foi por isso que eles seguraram os exércitos persas. Eles não seguraram os exércitos persas, eles foram massacrados pelos exércitos persas. Então eles só inspiraram a revolta grega posterior. Eles inspiraram os gregos depois, mas eles não resistiram. Eles foram massacrados. Travou. Travou tudo. Volta. Eles foram massacrados. E só Você não assistiu o documentário 300? Mas aí é porque os persas viravam elefantes, Tatu. Aquele do This is Sparta, What's Your Profession, esse documentário aí? Isso. Muito, muito confiável esse documentário. Confiável. Mas, enfim, eu não sei se me convenceu, mas eu acho que já temos... eu gostaria de saber do Vini, qual que é a criatura criptozoológica que ele acredita que exista e, enfim, que tenha... Eu acredito em todas. Enquanto nenhuma mentir pra mim, eu tô acreditando, essa é a verdade. Eu acredito em todas elas. Sou uma pessoa que confia. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Esse é um cara que eu posso dizer que defende a diversidade. Exato. A diversidade também. E esse é aquele cara ótimo pra cair no golpe de um doente. Não acredito que você vai falar de novo. Você vai falar de novo do meu esquema. Não é pirâmide, eu já falei. É só eu convidar mais 4 pessoas que eu vou conseguir subir pra ser um platinado. Eu não sei por que o Arnaldo fica teimando com isso. Mas, eu queria te ajudar, mas já que você não acredita, cada um faz o que é da vida, né? Cara, eu acho que é o seguinte, todos esses seres místicos são maravilhosos. Eu acho que eu travei, né? Eu acredito no ser místico que... Sim, você está rindo. Você bizarramente estava falando sem movimentar sua boca. É porque eu sou ventríloco. Tava praticando ventriloquismo. É um duende ali atrás, né? Fala, Vini, agora você destravou, vai lá. Então, cara, eu acho que todos esses seres místicos são todos encantadores e maravilhosos, mas se eles existissem, a gente já tinha visto. A gente tem drone, a gente tem celular, a gente tem satélite, a gente tem o carrinho do Google. Não é possível que nenhum carrinho do Google... Não, a gente já teria visto, cara. A gente é insuportável. Você acha que nenhuma menina tira no selfie ao bater foto com... É por isso... Sendo que elas tiram 782 selfies? É por isso que eu... um cara de musculação... Você precisa acreditar em magia, Vini. É por magia.
É por isso que eu só acredito... Eu acredito. Travou de novo. São os gnomos. Fala, Vini. Acredita aí, ô babaca. Fica travado aí. Acredita se você quiser, você tá travado. Acredita. Não, eu acredito. Eu acredito na magia. Só que eu acho que é muito mais provável que os seres místicos que existam num lugar que ainda não conseguiu ser completamente explorado. E se tem um lugar que não foi completamente explorado no nosso planeta, são os vastos reinos oceânicos, cara. Então, o que eu acho que realmente existe, e eu tenho certeza que existe, são os Krakens. Entendeu? São seres abissais, gigantescos, que destroem os navios. A gente vai voltar pra droga de novo? Eu tava achando que você tava falando de Kraken. Do que eu comi hoje. Eu comi hoje de manhã com manteiga, com margarina, creme cracker. Não é essa que você tá falando? Não é? Boa. Não é, cara. E eu posso até provar pra vocês. Mas tem até umas fotos, não tem? No Japão, de uns polvos gigantes. O que é o Kraken? Então, explica aí o que é o Kraken. O que é o Kraken, porque senão... Digamos que é um monstro. Pode ser representado por meio de um polvo, né? A gente não sabe bem ao certo. Mas isso não é xenofobia? Não sei. Representar um polvo só, sei lá, e contra... não. Não? Talvez. Então vamos falar que nem o português. Vamos falar confesso que aí também da parte dele de se apresentar corretamente, né? Vamos falar como um português, para ficar mais claro pro Tatu. É representar um polvo. Representar um polvo. Um polvo. Aí ficou meio espanhol, né? Que nem ficou meio Henrique Cristo também. Um polvo de meu pai. Polvo poderoso. Cara, eu queria muito que o Cristo pregasse a palavra do Kraken. Ia ser sensacional. Já pensou baterem na sua porta, Vini? E você conhece a palavra do polvo poderoso? Ai, cara, polvo. Vou tomar um processo do Henrique Cristo. É o polvo poderoso de meu pai. Oi, nós queremos você aqui, Henrique Cristo. Não, e o Henry é maravilhoso. As Henrizete são maravilhosas, né? Cantando a sua versão de Umbrella. Elas são fantásticas, né? Vini não, é Henry. Um beijo pra você. Eu adoro os clipes das Henrizete. Coraçãozinho. Eu gosto delas também. Elas são muito divertidas. Mas o polvo poderoso de meu pai é uma figura que eu vou começar a adorar agora. Mas enfim. É maravilhosa, cara. Eu não entendi por que o polvo, então, ele é real. Como assim não é real? Primeiro, um ser... Polvo é real. Eu já comi polvo. Polvo é real. Polvo é real. Mas o Kraken, vamos lá. O Kraken é real porque, vou falar um negócio pra você. A gente não consegue ver tudo que existe no oceano. Eu não diria só que o Kraken é real. Eu diria que todos os seres mitológicos do oceano são reais. Porque, cara, não é possível que num oceano vasto e gigantesco que existe, que é maior do que a parte terrena, não existam seres inteligentes com suas civilizações lá embaixo. E aí você pergunta, e por que eles nunca vieram para a superfície? Porque eles não precisam. Você já foi para o fundo do mar? Você nunca foi para o fundo do mar. Então o que você está questionando? A às sereia? vezes eles nem conseguem, né? Como a gente consegue chegar no fundo do mar. Às vezes eles explodem, né? Então, e você está abrindo uma possibilidade de muitas coisas agora. Porque você pode estar afirmando que a Atlântida existe. Lá embaixo. Ela existe. Com certeza ela existe. E isso a gente tem evidências históricas. A gente tem relatos de que a Atlântida existe. Não, mas peraí. A estrutura do mundo... Artefatos. Não, a estrutura do mundo mesmo, antes de se separar, tinha um espaço ali de terra que afundou. Não, mas pera. Não, calma. Desculpa. Eu vou ter que... A gente desculpa você. Não. Acabar. A gente sabe que o mito da Atlântida, a lenda sobre a Atlântida, vem de um diálogo que Platão escreveu, né? Em que ele estava tentando exemplificar como deveria ser uma sociedade perfeita e tal. Atlântida, se Atlântida existiu, o que eu até acho que é possível, como Troia existe, né? Era lendária e depois foi encontrada. Pangeia. Se separou, afundou um pedaço.
Simples. Mas tinha gente na época que Pangeia se separou? Não, mas pode até. Tinha o Piteco. Tinha uma raça de hominídeos que eram, tipo, humanos que conviviam, tipo, outra raça de seres humanos. Eu acho que e depois eles caíram na água e evoluíram. Morriam afogados, iam morrer afogados. Não seria hominídeos, seria anfibídeos. Porque anfibídeos na terra. Eu até acho, cara, que a representação que a gente tem da sereia não é a sereia real. Eu não acho que ela é meio humana, meio peixe. Eu acho que elas são seres peixísticos com inteligência. É uma sereia ao contrário. Cabeça de peixe, perna de humano. Isso, exato. Aí elas andam assim no fundo do mar. Como o Flamengo. Tipo Aquaman. Elas são tipo Aquaman. Gente, Bob Esponja. O Bob Esponja é uma evidência científica. É outro documentário muito bom que mostra como que existe. Mas você sabe que existe uma lenda, né? Um mito sumeriano. Sabe que os sumerianos são a civilização mais antiga, né? Que nós temos notícias. Eu particularmente acho que existia gente antes deles, mas nós só temos achados arqueológicos dos sumerianos mais antigos. É porque o resto sumiu. Por isso que... quem sumiu com eles foram os sumerianos, é por daí que veio o nome deles, essa capacidade que eles tinham de sumir com os povos que vieram antes deles. Eram os sumerianos, capazes de sumir. E você sabe que os sumerianos, a lenda deles diz que quando os primeiros seres humanos surgiram, quem ensinou a civilização aos primeiros seres humanos foram os 7 Apkallu. E os Apkallu eram seres meio peixe, meio humano. É daí que vem, inclusive, o Capricórnio lá do Zodíaco, né? Porque o Capricórnio original, ele tinha metade de cabra e a outra metade era peixe. Se você olhar no horóscopo... E até o nome parece que é algo que saiu de dentro da água, né? Parece que você vai falar Apulgo, que é o nome dele. É como eles falavam. Abgalo. Como você chama? Abgalo. E dizem que os Apkallu, eles eram homens peixe e existem esses relatos da Suméria antiga, do convívio que os seres humanos originais tiveram com os homens peixe, né? Então isso pode corroborar óbvio, a sua tese, Vini. Se você para pensar, Arnaldo, os primeiros seres vivos do planeta Terra, eles vieram do mar, né? Então as bactérias, elas se desenvolveram na água, elas foram se desenvolvendo, viraram anfíbios, foram para a Terra. Agora, vocês acham que não tem uma linha evolutiva que se desenvolveu dentro do mar com inteligência? Lógico que teve, cara. Isso é evidente que teve. Eu acho eles que talvez exista planeta água, né? Aqui ainda. Que eles estão mais corretos que a gente, até porque o reinado deles é maior do que o nosso. Na verdade, eles não chamam... O territorial deles é maior. Eles não chamam de planeta água, eles chamam de... É verdade. É verdade, tem razão. Aí o Arnaldo... Ou eles chamam de... Eles chamam de... Eles falam baleês, né? Eles falam baleês. Eles falam baleês. E você vê que os seres mais próximos com essa inteligência são os golfinhos. Que são os que sobem. Quanto mais da superfície, mais burro. Quanto mais sobe, mais burro você fica. Tanto é que nós estamos aqui em cima. Mas o golfinho entendeu? Deve ser tipo o cachorro desse pessoal? Talvez. Acho que faz eu acho que os golfinhos são espiões, na verdade. Será? Deles. Não, eu acho que os golfinhos são os macacos do mar. Cara. Eu acho que eles são os macacos do mar, cara. Porque ele tem uma inteligência que você fala, mano, esse bicho aí em algum momento vai virar alguma chave e vai virar a sociedade. Mas ao mesmo tempo não. Entendeu? Eu acho que os golfinhos para eles são isso. Eu acho que eles olham tem relatos de estupros de golfinhos em humanos. É verdade. Acho que eu não sei alguma coisa assim. Argumento. Realmente, todos os animais que a gente mencionou foram para algo muito dark, cara. Algo muito sombrio, assim, tipo... porque golfinhos estupram pessoas, provavelmente. Eles serem treinados por seres humanos terríveis que vivem nas profundezas com o objetivo específico de violentar pessoas quando chegam na sua... isso que eu ia falar. Mas faz sentido, mano, porque a gente aprisiona os golfinhos. Isso vai dar uma treta ainda. Eu vou falar pra vocês. A hora que essa galera do fundo do mar cansar, vai dar uma treta terrível, cara. Vai, tipo, Aquaman. Mas eu tenho um documentário, Aquaman, né? É verdade, tem esse também. E aí foi quando o pessoal cansou e começou a dar aqueles tsunamis, né? Um documentário. Mas, ô Vini, você já viu alguma sereia? Você já viu alguma sereia? Algum animal? Já viu alguma coisa? Vini, vocês estão me ouvindo?
Então, tô travado? Hã? Estão ouvindo? Tá travado. Agora voltou. Pergunta de novo. Voltei. Não, eu só queria perguntar pro Vini, se o Vini Vini, você viu algum desses, uma sereia, um kraken? Olha, Arnaldo. Sabe, povos gigantes existem, isso é fato, e muitas pessoas acreditam que os krakens eram baseados nessas lulas gigantescas que não existem são. mesmo. Mas não eram, os krakens eram muito maiores, tanto que até hoje tem navio que desaparece, teve o submarino argentino que desapareceu. O avião. Tem avião, de tão grande que eles são, Rapaz, eles conseguem matar o avião, assim, ó. Tá explicado? O avião cai, né, na água. Não, lógico que não. Lógico que não, Tatu. Ele vem lá do fundo da terra, assim, ó. não. Faz de novo. Não, Vini. É assim, exatamente assim. Aí eu vou dizer pra você. Funciona. Gente, então Ou ele puxa uma breve digressão aqui. Aí é um kaiju. Adoramos elas. É um kaiju. Seria o Triângulo das Bermudas, então, o centro desses seres que vivem no mar? Pode ser um ninho de krakens. O Triângulo das Bermudas, então, é um ninho de krakens. Pode ser um ninho de krakens. Eu acho que o Arnaldo travou. Eu estou pensando aqui, porque sabe que o kraken, a história do kraken vem da Odisseia de Homero, quando eles tinham que escolher se eles iam pro lado do kraken. Vocês tinham que ir lá. Porque o lobisomem, por exemplo, você tem lá a Circe, né? Que transforma eles em porquinhos e tal. Também essa ideia de transformar em animal vem da mitologia grega também. Mas o kraken, tinha o kraken e tinha a Scylla, né? E eles tinham que escolher se eles iam pro kraken ou pra Scylla. E hoje, o que se especula é que os krakens eram realmente as lulas gigantes, e a Scylla era simplesmente uma espécie de redemoinho que existia ali na região, que sugava os navios. Então, essa é a explicação científica. Não, mas essa explicação do kraken gigante é muito mais plausível. É um tentáculo gigante que pega o seu avião, com certeza. E também tem outra explicação da sereia, né? Que os marinheiros, eles viam as focas nas pedras. E aí você sabe, né? 50 dias só come no barco, qualquer coisa vira Beyoncé. E foi daí que os golfinhos passaram a estuprar os seres humanos, em vingança pelas focas atacadas pelos marinheiros. Mas acho que ninguém atacava as focas, não, mano. Não sei. Na verdade, as sereias cantam e os marinheiros iam até elas e morriam, né? Então os caras viam as focas, já estavam muito loucos, se jogavam no mar e morriam. Olha só, agora eu vou falar para vocês do único animal criptozoológico que realmente existem provas da sua existência. Ele só não é reconhecido por questões de preconceito dentro da comunidade científica. Não tenho certeza que nós estamos gravando isso, porque vai revolucionar a humanidade. O animal real que existe... Eu vou começar contando, antes de dizer exatamente qual é o animal, eu vou contar a experiência... Por que eu comecei a pesquisar sobre isso? No início tudo era escuridão. No princípio, a Terra era sem forma e vazia. Você já vai pra Grécia, né, querida? De acordo com o mito grego? Antes de tudo isso, existem os homens. Mas assim, na verdade, eu tinha um aluno, eu não consigo lembrar o primeiro nome dele, porque eu queria lembrar o nome dele, para perguntar para ele sobre essa história antes de gravar, mas eu não lembro o primeiro nome dele. Eu lembro só do último, era Jorgensen, o sobrenome dele. E ele era um cara muito grande, jogador de futebol americano e tal. E uma vez nós estávamos conversando e ele disse para mim: Arnaldo, you have to believe it, man. Bigfoot's real. Para traduzindo para quem não entende inglês, ele disse: Arnaldo, você tem que acreditar. Arnaldo, você tem que acreditar. O pé grande é real. E aí eu fiquei zoando com ele. Acho que é mais legal fazer que nem aqueles documentários. O Arnaldo fala inglês e aí o Martins dubla em si. Então tudo bem, vamos lá. Não, peraí, Martins, faz voz de mulher, por favor. Não. Vamos lá, eu vou fazer o Jorgensen de novo e vocês façam a dublagem, tá bom? Ele disse pra mim assim, ele chegou e disse pra mim: Arnaldo,
You have to believe it, man. Arnaldo, cara, você precisa acreditar. Bigfoot's real. Cara, o pé grande é real. A gente ia fazer isso muito mais vezes. Ficou perfeito, sério. Ficou muito perfeito. Ok. E aí, eu fiquei zoando ele. Eu fiquei falando, meu, que não sei o quê. E aí todo mundo na classe começou a zoar ele também. E falou, you have to believe it, man. You have to believe it, man. Você precisa acreditar, cara. Você precisa acreditar. E aí, eu falei assim... Aí eu vi que ele levava aquilo muito a sério e que, tipo, toda aula ele vinha falar do Bigfoot. Aí eu peguei um dia e falei pra ele, tá bom, conta aí essa história do Bigfoot. Aí ele contou... Peraí, você tem que explicar o que é um Bigfoot primeiro. Tá, então... É só um cara com pé grande? Não, deixa eu... Então, aí eu vou contar. Eles existem, Arnaldo. Eu falei, conta aí, que eu quero saber que história é essa desse negócio aí. E ele me contou o seguinte, que agora eu não vou conseguir me lembrar se era ele mesmo, se era um primo dele ou um parente muito próximo, alguém que ele confiava muito. Mas ele disse que essa pessoa estava na cozinha de casa e essa pessoa morava muito perto de uma região uma região de floresta nos Estados Unidos. E aí, essa pessoa percebeu que tinha alguém, a pessoa estava em casa à tarde, mexendo assistindo TV, e essa pessoa percebeu que tinha alguém mexendo no lixo dela. E aí a pessoa foi na direção, né? Começou a olhar, falou, ixi, deve ser algum ladrão, alguém tentando entrar na minha casa. Alguém de novo, né? E aí... Mas quer ver que vai cair mais uma história. E aí... Sobre dependência química. Aí, mas o que acontece? Possível. Ele chegou lá e ele começou a se aproximar. E ele falou, quando se aproximou, ele sentiu um cheiro de gambá muito forte, muito forte. E ele falou, nossa... Mas... Melhor eu tomar banho. O que é isso? Não. Ele sentiu quando chegou perto daquela criatura. Não era ele mesmo. Senão eu já teria sentido antes, pô. Aí ele sentiu o cheiro de gambá muito forte. Aí ele foi chegando perto. E aí ele percebeu que parecia tipo assim, ele falou, será que tem um urso no meu quintal? Um urso com cheiro de gambá? Só que quando ele chegou perto, ele percebeu que não era. Que tinha formato de um ser humano, peludo, com um pelo escuro, mexendo ali para ver se achava alguma coisa, ele se escondeu, ficou morrendo de medo, e aí logo essa coisa, tipo, saiu, porque a coisa percebeu que ele, que tinha alguém ali, né, que ele estava ali perto, porque é uma característica dos pés grandes, eles são seres muito inteligentes, então, o que seria? Existe essa lenda, para quem não sabe, se você vive em Marte e não sabe o que é o pé grande, ou Sasquatch. Ele é uma lenda muito antiga que existe nos Estados Unidos, desde os índios, né? Ele recebeu o nome de pé grande na década no século XX, mas ele existem lendas antiquíssimas lá dos índios, pelo nome Sasquatch e outros nomes que eles dão. Que seria Eu já ouvi o nome Yeti, é a mesma coisa? Então, o Yeti... Tem um documentário bom também que saiu há pouco tempo sobre o Yeti. Qual era? Eu não lembro o nome, acho que é Abominável chama. É um documentário muito bacana. Um documentário feito em animação 3D, né? Isso, exato. Muito que eles estão inovando. Legal. Então, o Yeti é parente. Eles são homens macaco, vamos dizer assim, eles são um híbrido parece um híbrido de macaco com ser humano muito alto. Todo macaco parece um híbrido. Então. Inclusive eu fiquei viciado. Eu peguei o TikTok agora de novo e eu tô viciado em vídeo de macaco, gente. Sério, você pega os vídeos de macaco do TikTok, vocês vão ficar viciados também. Macaco pegando fruta, comendo, tocando na mão, assim, batendo um macaco no outro. Muito legal. Legal. Então, como eu tava falando, o pé grande, o Yeti também, eles são homens macaco, mas a diferença é que todos os macacos que nós conhecemos, eles se apoiam nas mãos também, né? Eles podem ficar em pé, mas a maior parte da locomoção deles é feita usando as mãos. O pé grande, não. E o Yeti, não. Eles andam como seres humanos, sobre as duas pernas, né? Então, eles são bípedes, predominantemente. E esse cara, inclusive, que me contou essa história, ele jurava de pé junto mesmo. Tanto que eu falando, não é possível. Aí eu chamava pessoas para ouvir.
Eu falava, não é possível que ele vai contar para todo mundo. Eu ia chamando outros alunos de outras salas, eu dava a aula para outra turma, eu levei ele na outra turma, falei, ele não vai, ele tá falando isso pros amigos dele, que querendo pedir mais. Eu levei ele na outra turma e falei, conta a história do Pé Grande. E ele nessa contou... época que você foi preso por bullying ou não? Não tenho problemas com a lei. Eu tenho um cara que conhece o Sasquatch, cara. Vem ver. Eu falava assim, conta a história do Pé Grande pra eles agora. Aí eu falava, ele não vai contar. Aí ele falava, man, you have to believe it. Bigfoot's real. Cara, você precisa acreditar. O Pé Grande é real. E aí, gente, depois disso, eu falava, não é possível. Uma pessoa não pode estar falando uma coisa dessa com tanta convicção, sem que seja minimamente real. Aí eu saí pesquisando sobre o Pé Grande. Mas uma pergunta, isso aconteceu com ele ou com um amigo dele? Então, eu não me lembro exatamente. Eu tenho a impressão, pelas minhas memórias, que podem estar me traindo, de que ele falou que foi um amigo muito próximo, um primo ou um irmão, alguém assim muito próximo dele, que era uma pessoa que ele acredita que não mentiria e tal. Então, entendi. Não me parece um relato de primeira mão, mas ele acreditava com uma convicção absurda. Ele tem o selo de veracidade da vovó. É isso. Mas por que não poderia vovó ser vovó não mente. Um mendigão com um casaco de pele? Eu acho que é assim. Tirando a gambá? Faz sentido. Eu acho que é assim, um mendigo no meio da floresta. Quer descobrir que existe um problema de moradores de rua, não, de floresta nos Estados Unidos. Pessoas que estão necessitando de ajuda desesperadamente. Os americanos acham que é o Pé Grande. Não, gente, olha só. Eu vou mostrar. Os caras querem ficar na fantasia, né? Olha, eu vou dizer pra vocês. Mas Arnaldo, podia ser um urso. Então, você não viu o urso que tirou selfie com a menina aí? Tem um urso que veio andando atrás da menina, levantou e tirou uma selfie. Vocês não viram, não? Ela tá viva? Tá viva, tranquilo. Tirou selfie, o urso fez assim. Fez sinal assim pra câmera. Saiu, é nóis, velho. Foi embora. Eu não vi isso não, Vini. Eu não vi isso não. Muitas pessoas... provavelmente. Muitas pessoas dizem que o Pé Grande é um urso. Mas existem vídeos e fotos do Pé Grande muito convincentes, muito convincentes. Então, e outra coisa, isso é um elemento que eu tenho que dizer antes de mostrar as provas cabais. O Pé Grande, além de existir nos Estados Unidos como o Sasquatch, né, chamado Pé Grande, também existe o Yeti, que existem evidências no Himalaia, pegadas enormes que já foram encontradas, claramente de pés que têm formato símil, mas que são muito maiores do que as de um ser humano. E também existe uma outra criatura na Indonésia chamada Orang Pendek. Mas o Orang Pendek, ele é um Sasquatch miniatura. Ele é um Sasquatch pequenininho. Ele tem mais ou menos 1,5 metros. Ele é o pezinho. Ele é só um macaco. Ele é o pezinho. Não, ele não é um macaco. Ele não é um macaco por quê? Porque ele também anda sobre 2 pernas e ele corre. E existe vídeo. Vocês têm que ver, tem um vídeo na internet de um Orang Pendek correndo com um bastão na mão, assim, no meio da floresta, porque ele tá andando de boa, achando que ele tá, tipo, ninguém tá vendo ele, assim. Aí você vê um cara vindo de moto, e o cara tinha uma câmera na moto, né? E o cara vindo de moto e o cara... Eram 2 caras numa moto, eu entendo ele. Não, tipo, eram 2 caras numa moto. Eram 2 caras. Por isso que ele saiu correndo. Aí, daqui a pouco você vê ele dando uma carreira assim, cara, no meio com um coisinho dele, tipo... Aí daqui a pouco ele corre pro meio do mato, assim, só. E até esse vídeo foi transmitido até no podcast do Joe Rogan Experience. Pera, como é que o vídeo foi transmitido no podcast? Isso aí tá mais fantástico do que... Eu vi. Então... Foi audiodrama, né? Então, agora, ninguém acreditava... Feche os seus olhos. Imagina. O cara projetou. O cara começa a projetar o vídeo. Não, mas olha só, ninguém acreditava no Orang Pendek até que descobriram o Homo florensiensis. Já ouviram falar do Homo florensiensis? Não. Esse nome é engraçado. Mas é um animal real que existiu, mas ele existiu há 700 mil anos atrás.
pelo menos segundo as previsões. É os que acharam, né? Mas daqui a pouco eles acham um mais recente, talvez um próprio Orang Pendek. E o Homo floresiensis, ele é inclusive chamado de hobbit. Foi o nome que apelidaram ele na ciência aí, carinhosamente. Tá. Mas cientificamente ele é chamado de Homo floresiensis. E eram seres humanos pequenininhos, assim, meio macaquinho. Eles eram uma mistura de ser humano com macaco. Era um macaquinho que andava de 2 pernas. O que mostra que, se o Orang Pendek existe, não há comprovação, não há aceitação científica ainda, mas fortes evidências. A gente não liga para isso. Por que não poderia existir um macaco, um primata enorme que se esconde muito bem no meio das florestas? É igual como o Vini falou dos seres do oceano. Muitas das florestas não são exploradas. Né? As pessoas acham que sim, mas existem vastas. A Amazônia, por exemplo, é uma floresta que tem pirâmides na Amazônia que estão sendo descobertas recentemente apenas por escaneamento e tal. Então, mas relaxa que está diminuindo. Daqui a pouco a gente chega lá e descobre que... O governo tem trabalhado bastante por isso, né? Centro de pesquisas de... Os caras vão queimar tudo os... Daqui a pouco a gente... Mas os vídeos de pé grande, tem alguns vídeos muito reais em que você vê assim, é um homem macaco, cara. E tipo, você fala, hoje não tem evidências, tem tanta gente com celular, tem vários. Agora, eles chegaram a pegar, inclusive, o pelo do... Porque as pessoas falam, mas não tem evidência, por que ninguém pega e faz uma amostra de DNA? Já fizeram. Já pegaram pelo de Yeti e pelo de Sasquatch, de pessoas que disseram que viram. Pegaram e já fizeram um teste. E não é de nenhum ser conhecido, animal conhecido. E existe semelhança com seres humanos. O que significa que é possível... A hipótese de uma cientista que eu estava vendo... A hipótese de uma cientista que eu estava vendo é de que alguns milhares de anos atrás o ser humano cruzou com algum tipo de hominídeo. E o ser humano cruzou com tudo que deu. Até com pode ter certeza. E aí pode ter certeza. E aí criou esse outro ramo da espécie, que eles são muito inteligentes, eles são muito poucos. Aí então que eu já discordo. Eles sabem se esconder, igual aquela tribo da Amazônia que ninguém sabia que existia também, e descobriu outro dia porque passou um drone lá em cima e eles acenaram. Às vezes eles se transformam em ursos, e às vezes eles também são shapeshifters. Aí, ó, tu tem uma teoria aí. Um dos nomes dos Yeti era os homens-urso, quando começaram a falar sobre eles lá. Os homens-urso? Eu acho, cara, a minha teoria é, assim como as sereias, eu acabei de lembrar que existem dados que provam que elas existem. É só você procurar um homem-sereia, que tem aqui no Brasil um rapaz aí que fica pousando nas praias. É um grande homem-sereia. Eu não conheço. Mas, assim como as sereias, eu acho que os Yetis, eles existem... A sereia eu já vi no aquário aqui de São Paulo. Tem... Também tem. Ela também tem. Mas eu acho que assim como as sereias, os Yetis existem, eu não acho que eles são mega inteligentes, mais inteligentes que a gente. Eu acho que se o ser tem inteligência, ele começa a explorar, entendeu? Ele começa a expandir. Eu acho que eles podem ser inteligentes, mas eu acho que, tipo assim, eles estão meio que sem muita noção do que tá rolando no mundo. Entendeu? Eles estão lá isolados nas tribos deles, entendeu? Aí quando eles vêem um bagulho sinistro, eles voltam que nem os índios que tinha na Amazônia lá, os índios que não tiveram contato nenhum com nenhum ser vivo, não, né? Porque a floresta tem mais ser vivo que a cidade, inclusive. Não teve contato com ninguém nenhum ser humano da civilização urbana. E aí, quando viu o helicóptero, começaram a meter flecha no helicóptero. Então tipo... Eu acho que eles devem ser uma galera que eles sabem que tem ser humano e eles devem já ter um histórico aí que os seres humanos são ruins. E aí eles devem ser pacifistas, né? Porque eles nunca atacaram ninguém. Não, mano, eu não acho que não. Existe relato que você sabe. De pegante? Você já viu quando a gente some na floresta? Na verdade, Tatu, na verdade, tudo de ruim acontece na floresta, né? Nunca vá na floresta. Tem vídeos de Sasquatch, de Sasquatch criança, da mãe carregando. Tem alguns de tipo Sasquatch adolescentes sentados no meio do mato
só comendo, comendo alguma coisa e olhando assim para as coisas. Porque uma coisa legal também do Sasquatch é que, se você como pensar... que eles sabem? Se nem sabe que criatura que é, como que eles sabem se são adolescentes? Porque eles estavam lá com aquela... que é menorzinho. Estavam lá zoando, tacando bola, tacando pedra no vidro dos outros. Por isso, comportamento, né? Você percebe que eles são menorzinhos, Agora, até me perdi aqui. Se você pensar o seguinte, que no século XIX, por exemplo, os gorilas eram lenda. Né? Então, imagina que você está andando no meio do mato... Mas existe? Se você estava andando no meio do mato, no meio da selva, no século XIX ou no XVIII, e você tromba com um gorila, cara, você ia falar, existe um homem peludo lá no meio do mato, e eles vivem lá juntos. E essas lendas existiam na África, até o dia que alguém descobriu que existia o bicho lá. Mas hoje a gente tem muito mais informação e mais acesso. A questão é que você falou que tem relato ou vídeo de ataque. Então, existe um documentário. Existe um documentário feito acho que pela BBC, se não me engano, chamado... a gente já falou de vários documentários aqui. Como que é esse? Qual é o nome? Esse chama, acho que The Russian Yet, The Killer Lives, alguma coisa assim, né? Como é? O Yeti russo. Versão brasileira. Eu entendi. Marshmallow, dublado nos estúdios da TVS. O Matador e as Folhas. É isso, Arnaldo? Começar a falar inglês. Quando José estava andando pela floresta, quando Joseph estava andando pela floresta, ele encontrou. A gente tem que traduzir tudo. Quando a gente citar uma coisa chinesa, a gente tem que falar e a outra tem que traduzir. Eu vou começar. Então, como eu assisti em inglês, eu vou contar então tudo a partir de agora em inglês e o Martins vai traduzir, tá bom? Nossa, sorte, cara. Martins. Não. Você tem que falar em russo. Você tem que falar em russo. Skruvnorok Krabruk, Skruvnait. Eu estava andando numa floresta durante a noite, procurando as calcinhas que roubei da minha cunhada. Eu não sei como é que os russos se entretêm. Quando de repente um ser peludo se aproximando de mim. Eu gostaria de falar que o Yeti é real. É o mesmo cara, só que russo. Só que traduz russo também, né? Enfim, mas existe esse caso chamado The Dyatlov Pass. O caso de Dyatlov. E o que aconteceu? Existe esse documentário. Depois eu descobri que o documentário era fake, mas era muito legal a ideia. Como assim, documentário fake? A gente tá falando de vários documentários reais aqui. A história é real. Só uma parte do documentário é fake. A história é a seguinte, essa história é real. Existe uma galera lá nos anos 50 que eles foram acampar lá, escalar lá uma montanha na Rússia, chamada Dyatlov lá. Dyatlov Pass, um negócio assim, o nome do lugar. Aí eles subiram lá e eles anotavam as coisas que eles tinha um diário lá, tinha câmera antiga, né? Tiravam fotos e tal. E aí eram uns estudantes universitários e decidiram passar um fim de semana lá na montanha. E na montanha. Obrigado. Umas minas e uns caras. Obrigado, como é que é? Aí, foi a vibe dessa viagem. Então, um frio desgraçado. 50 graus abaixo de zero. Aí, eles subiram na montanha. Nossa Senhora. Eles subiram na montanha. Quem quiser saber mais por isso, pode procurar aí. Dyatlov Pass é o nome. Né? Eles subiram na montanha. E aí, cara, eles não voltaram mais. Tipo, desapareceram. E aí, quando foram encontrar, foram lá investigar o que tinha acontecido, eles descobriram que alguns deles morreram, acho que só um morreu dentro da barraca, houve 2 que morreram pelados em cima de árvores, não, mas cada um numa árvore. Você não tá ligado que rola no acampamento do estudante, mano. E aí, vários cipós. E aí, tinha uns que estavam caídos, também pelados, no meio
do gelo. Mas uma menina específica chamou muita atenção porque ela estava sem língua. Eita, briga. Aí tá mais pra ritual, tá ligado? Então, e aí... Quando eles, verdade, quando eles foram examinar... O pentagrama também. Que bicho vai comer só a língua, mano? Então, quando eles foram examinar a... Não, aí quando eles foram conversar com os... Existe um povoadozinho lá de pessoas que moram ali perto, que é um povinho lá. Quando eles foram conversar com aquele povo, eles mostraram que os Yetis, eles têm esse hábito de... Eles matam cervos, né? Eles matam cervos. Não cervos, né? Cervos. Tipo, matam cervos. E a gente já falou de ritual, os Yetis têm servos ainda. Eles têm cervos com C. Aí eles matam os cervos e eles arrancam, eles têm o hábito de arrancar a língua, porque eles gostam muito da carne fresca. E como é muito gelado, você mata o bicho, até pegar e levar para os outros Yeti, ele congela um pouco. Petam e ficam chupando a língua assim, ó. Então o que pega, ele gosta de arrancar a língua na hora e já comer, porque a carne tá fresca. Então, isso o povo que contou para eles nem sabia que a menina tinha tido a sua língua arrancada. Outra coisa que eles descobriram foi que Isso no documentário fake. Isso no documentário fake. Isso. Só que até a parte de que as pessoas desapareceram e que foram encontradas mortas lá era verdade. Aí, na barraca, eles olham e também veem que tem furos, que parece que foi... a barraca foi rasgada de dentro para fora. Então parece que alguém entrou na barraca. E aí o que eles descobriram de mais legal? Eles conseguiram o negativo das fotos que tinha na câmera lá. Sim. E a penúltima foto tinha uma criatura que você conseguia ver saindo de trás de uma árvore, uma criatura aparentemente peluda e bem grande. E aí eles também depois que eles descobriram essa coisa, e aí no diário que um deles ia anotando o que estava acontecendo, na noite anterior à morte deles estava escrito assim: agora nós sabemos que o abominável Homem das Neves é real. E aí, na noite seguinte, eles morreram desta forma tão brutal. E sabe o que também descobriram? E isso daí... Todo mundo tava sem língua ou só a menina? Não, só a menina. Ele só pegou com o petisco, eu acho. Machista. Aí o que eu acho? Aí eles descobriram outra coisa, que houve experimentos militares na região, que os militares chegaram lá antes de todo mundo. E houve um míssil que foi lançado, inclusive a última foto do negativo é uma foto de luzes no céu, que algumas pessoas estavam dizendo, não, eles foram abduzidos, e os ETs fizeram isso com eles. Mas não, foi um míssil que o governo lançou, e o míssil, e a hipótese mais aceita entre o pessoal que fez o documentário, é de que isso assustou os Yetis foram buscar quem é que estava jogando aquelas coisas de fogo no céu, e encontraram essa galera lá, e aí eles destroçaram eles. A presunção de inocência desses caras, né? Nossa. Eles são abomináveis homens das neves. Eles honram o nome dele, a parte do abominável do nome deles. A coisa que eu acho que mais vem a favor da teoria do Arnaldo é justamente essa. Porque eu penso assim, um ser gigante, para se esconder é difícil. Entendeu? Um ser gigante deixa mais evidências do que um ser pequeno. Os gnomos, se eles vivem nas florestas, é difícil achar. Às vezes você vê uns insetos, você fala, mano, isso aí não é real. Entendeu? Agora, se ele é um ser gigante que mata tudo que encontra ele, ou mata os bichos que encontra ele, aí faz mais sentido você não ter evidência. Porque você fala, puta, existe um pé grande. Pronto. Morreu. E morreu. Morreu. E vocês sabem que 100 mil anos atrás existiu um primata chamado Gigantopithecus, que ele tinha 2 metros, ele tinha 2 metros e 10 de 4, quando ele estava apoiado nas patas, e quando ele estava de pé, ele tinha 3 metros e 5, 3 metros e meio, 3,5 metros. Nossa. Esse bicho era gigantesco. Enorme. Então, o Gigantopithecus pode ter evoluído também para uma criatura que vive... E o Gigantopithecus vivia no Sudeste Asiático, onde as pessoas veem quem? O Orangutec, que pode ter... os descendentes do Gigantopithecus podem ter migrado tanto para a Indonésia e alguns deles terem subido ali pela Mongólia e tudo mais e ido para a região do Himalaia e
e alguns deles cruzado o Estreito de Bering e chegado no Alasca, no Canadá e nesses lugares. Alasca. Mas não é meio preconceituoso isso do gigante americano ser pacífico e ficar comendo lixo, enquanto o outro tá lá matando gente e comendo a língua do povo? Mas isso são os testemunhas, Tatu. Eu sei que os americanos sempre tentam defender o pessoal do lado deles. Então... O pé grande não é nada pacífico, não, Tatu. Isso é uma puta ilusão. Se ele fosse pacífico, não ia assumir uma galera na floresta, a gente ia ter... Se fosse pacífico, ele vinha em missão de paz, mano. Ele Exato, já tinha aparecido. Não é pacífico, não. Não sei não, porque geralmente quando qualquer outra raça entrava em contato com o Homo sapiens, acabava morrendo. Então, eu acho que pode ser um efeito... Então, pode ser um efeito de, tipo, sim. Não mexe com o humano, que senão você vai morrer, entendeu? Não, mas se os caras são inteligentes... É mais ou menos isso. É possível que não tenha um biólogo se eles são inteligentes. E se vocês encontrarem... Não, mas eles não são inteligentes a ponto de ter biólogo, né? Eles têm um xamã, alguém assim de... Até aí, aqui também tem um monte de gente que não é inteligente a esse ponto também. A gente vive em sociedade, né? Exato. Eu acho que eles devem ser, tipo... Eu acho que eles devem dizer assim, ó... Os seres humanos são uns bichos esquisitos, meio perigosos. Alguns deles são bem perigosos. Você viu um ser humano, acaba com ele o mais rápido possível ou corre. Corre... Come a língua. Se você não falar nada. Não, acho que comer a língua foi mais um petisco. Né? Uma degustação. Uma coisa daquele então, esse documentário fake, embora verdadeiro, pode ser meio... Mas não sei, eu penso que, sei lá, esses bichos grandes ficar no meio da floresta, ninguém ia nunca ver. Não sei. A não ser que em caverna, sei lá. Mas e se ali tudo bem, montanha. Caverna que não dá pra chegar. E se ele, na verdade, for um lobisomem que tá fugindo? Com duendes. Pro mar encontrar uma sereia. Ou um lobismacaco. Ele é um lobismacaco. É possível acontecer um lobismacaco-homem. Macaco-homem. O lobo consegue ferir, tudo que ele ferir, o lobisomem ferir, se transforma num lobis alguma coisa, que seria incrível. Deve ter um lobisrato. O lobisomem, porque geralmente tem lobisomem que se transforma. É possível acontecer esse fenômeno? O lobisomem que se transforma mordendo, né, pela mordida de um outro lobisomem, né? Existe essa história. Sim. Isso. Pode ser que o chupacabra tenha surgido assim, né? Porque o chupacabra já viu no episódio de Alienígenas. Mas pode ser que o lobisomem mordeu uma galinha e ela virou um chupacabra, por exemplo. Não, mas no caso do Yeti, ele pode ser muito fácil um lobismacaco. Uma galinha? Porque é um cara inteligente que consegue virar humano. Uma galinha. Galinhomem? A gente ficou na galinha ainda, a gente ficou ainda no chupacabra. Só um tempo a gente pensou, por que um lobis-galinha ia virar um chupacabra? Porque frango é gostoso e eles iam gostar de comer frango. Faz o menor sentido. É que o 7º ovo da galinha. Nossa. Pessoal, meu Deus. Eu tenho, inclusive, só um extra. Tem um documentário sobre pé grande muito legal na Netflix. Esse não é um fake documentário, pelo menos até onde eu sei, da minha pesquisa. Não, o da Netflix eu tava vendo não é fake. No YouTube, cara, é genial. Eu preciso contar. Eu tava assistindo um documentário no YouTube sobre os caras caçavam pé grande. E, cara, era sensacional. Porque eles chegavam no meio da floresta, eles falavam assim, agora a gente vai fazer o grito pra chamar o pé grande. Os pé grandes não resistem a isso. Era simplesmente um cara no meio da floresta fazendo assim, oh! É tipo quando você ia na casa do seu brother, tá ligado? Ué, mas se ele tem tanta... cara pegando pipa. Ele tem tanta confiança. Tá imaginando o pé grande ao retardado do humano de novo, cara. Não, isso era pior. Aí teve uma mina, no meio do negócio, teve uma mina que pegou assim, falou assim, eu tive uma ideia excelente. Nós vamos pegar um bebê, vamos embrulhar num cobertor, vamos deixar no meio da floresta um boneco de bebê, com a caixa de som dele chorando. Tá. Nenhum pé grande vai resistir a um choro de bebê. Eu falei, o quê? Da onde eles tiraram? Da consciência. É uma babá maníaca. Um choro de bebê. Ele fala, meu Deus, preciso sair do meu esconderijo de 600 anos. É que você não sabe, Vini. Existem muitos anos de pesquisa. Tem nada a ver. Sasquatchológica, e etológica, e orengpendecológica, que mostram evidências comportamentais do pé grande e de seus primos.
Entendi. É porque na cabeça da menina, o pé grande ia adotar a criança, assim como a história do Tarzan, né? entendeu? Nossa, isso que é expectativa. Esse é o problema dos relacionamentos. Tipo Tarzan, né? As pessoas criam expectativas demais. Ela achou no futuro nós teremos no futuro nós teremos um Tarzan com características de Yeti. Criado entendeu? por pés grandes. E essa criança era um lobisomem. Então aí você vê que você pode criar aí um ser mitológico único e digressor. Exato, porque o único jeito de resolver isso é jogar no fundo do mar quando seria esse cuidado. Exato. Ele ia morrer afogado, porém. Mas... Puxa vida. Eu particularmente acho que alguns animais desses existem. O unicórnio existe, eu já disse sobre isso com vocês. Procurem aí no Google Elasmotherium sibiricum, eu tenho que falar sobre isso. Qual que é a parada do Arnaldo com esses nomes científicos? É porque... se você fala... Ele queria ser um bruxo de Harry Potter. Não, é porque se você falar, existe unicórnio, ninguém acredita. Aí você tem que falar o nome científico do unicórnio. Elasmotherium sibiricum é o nome do unicórnio. Se eu tivesse uma varinha aqui, eu faria o feitiço Elasmotherium sibiricum, mas eu não tenho uma varinha decente. Então... Vai, depois aparece um gnomo aí. Cuidado. Mas Sibiricum, pra mim, parece nome de traficante de morro. Aí o Sibiricum, tá ligado? Parece um apelido de... Não sei, porque me remete a Chaves. Na verdade, também. Um episódio de Chapolin, alguma coisa assim. Na verdade, Sibiricum, eu acho que seria se ele fosse um cara do morro, amigo do Mussum. Ou do Mussum seria Sibiricus, na verdade, né? Sibirix. Seria Sibirix. É verdade. E Elasmotherium parece um xingamento, né? Foi o Elasmotherium do caramba. Não é um xingamento de mano, Tatu. Elasmotherium é um xingamento culto. É verdade. Tipo pantagruélico, né? Portando como um Elasmotherium. Nossa, tipo dá pra usar. Esse comportamento Elasmotherium dentro da minha casa. É um xingamento estilo... Por favor, parar, vamos embora daqui. É um xingamento professor Vila, né? Um xingamento estilo professor Vila. Seu pantagruélico. Assim, né? É verdade. Pessoal. Então, eu acho que nós desvendamos todos os mistérios. Nós desvendamos todos os mistérios criptozoológicos. Na verdade, existem muitos ainda, né, para serem desvendados, mas nós não temos todo o tempo do mundo para desvendá-los. A gente não falou do monstro do Lago Ness ainda. Verdade. Fica próximo. E não temos uma pinguari brasileiro, que é a preguiça gigante, que também existiu. O próprio Saci mesmo, que a gente começou discutindo, não tem Eu acho que esse brasileiro da preguiça gigante está dentro de nós. É o totem do Brasil, é a preguiça gigante. O Megatherium, para quem não sabe, o nome científico da preguiça gigante é Megatherium. Megatherium! O cara fica com vontade de morrer, né? Quando você Megatherium vai ser o nome de tretar, né? Megatherium vai ser o nome do próximo robô de Lego que meu filho fizer. Eu vou dizer pra ele, vamos dar o nome de Megatherium pra esse aqui, que parece meio Megazord, Megatron, robô gigante. Nome de vai ser um robô que vai dormir. Podia ser um robô despertador, né? Que ele fica dormindo assim, daí Ai, meu nossa, acabei quebrando um negócio aqui. Ficou zoando os duendes? Fica zoando os duendes aí. Soltou um parafuso enquanto eu falava aqui. Oi, ele chamou a bica assim. Ele soltou a bica aqui, ficou rodando. Provas em tempo real, tá vendo? Provas em tempo real. Você matou 2 nesse episódio. Só queria lembrar isso. Você matou 2 duendes nesse episódio. E eles vieram se vingar. Meu amigo. Gente. Galera, aproveitem com o último vídeo do Arnaldo aí. E no próximo. Aproveitem e curtam. Mecha Arnaldo controlado por gnomos. Curtam esse vídeo, compartilhem. Deixem aí qual é o seu ser criptozoológico que você mais gosta. E que você acha que existe de verdade. Se você acredita nas nossas evidências, tem mais evidências sobre as criaturas que nós falamos. Deixa tudo aí no comentário que a gente responde. E... Caramba, meu. Quebrou, né? Avante, digressores!